Uma menina pede ajuda ao vizinho para consertar a casa. Ela diz que a mãe tem medo quando escurece. O homem, antes distante, aparece durante a tempestade e muda a vida delas com um simples gesto. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de Porto Alegre caía mansamente sobre a Rua Independência, no bairro Cidade Baixa, transformando o asfalto irregular em um espelho escuro que refletia as poucas luzes acesas naquela noite de inverno. Fernanda ajustou o casaco gasto sobre os ombros de Sofia enquanto caminhavam apressadas em direção à casa alugada que dividiam há quase 2 anos. A menina de 7 anos pulava as poças d'água com a alegria inocente de quem ainda não compreendia completamente a precariedade que cercava suas vidas. A casa ficava no meio da quadra, uma construção antiga de madeira e tijolos aparentes que carregava nas paredes as marcas profundas do tempo. O reboco descascado revelava camadas de tinta de décadas passadas, cada uma contando uma história silenciosa de famílias que por ali haviam passado. As janelas de madeira rangiam com o vento sul que soprava forte nos meses de junho e julho, e a porta da frente, pintada de um verde desbotado, nunca fechava direito desde o primeiro dia em que Fernanda recebeu as chaves das mãos do proprietário, um senhor que morava em outra cidade e pouco se importava com reformas. "Mãe, a porta está torta de novo", disse Sofia, ao empurrar a madeira velha que resistia antes de ceder com um gemido agudo. Fernanda sentiu o aperto familiar no peito. Aquela porta era o símbolo perfeito de tudo que ela não conseguia consertar na vida. Não era apenas uma questão de madeira, empenada ou dobradiças enferrujadas. Era a sensação constante de vulnerabilidade, de que uma simples rajada de vento mais forte poderia expor tudo que ela tentava proteger. Todas as noites, antes de dormir, ela testava a fechadura, empurrava a porta com força. Colocava uma cadeira encostada como barreira adicional, e mesmo assim passava horas acordada, atenta a qualquer ruído estranho que pudesse vir da rua. O medo era um inquilino invisível que dividia aquele espaço com elas. Morava nos rangidos do assoalho de madeira quando o vento soprava, nas sombras que dançavam nas paredes rachadas, no silêncio pesado que antecedia cada tempestade. Fernanda havia aprendido a conviver com ele da mesma forma que aprendera a sobreviver com pouco, esticando cada centavo do salário que ganhava como auxiliar administrativa em uma pequena empresa de contabilidade no centro da cidade. Ela acendeu a luz da sala, uma lâmpada fluorescente que piscava alguns segundos antes de iluminar completamente o ambiente modesto. O sofá velho encostado na parede, a mesinha de centro com uma perna mais curta, apoiada sobre revistas dobradas, o tapete gasto que Sofia insistia em chamar de mágico, porque tinha desenhos de estrelas quase invisíveis. Era pouco, mas era delas. Ou pelo menos era o que tinham por enquanto. Enquanto preparavam um jantar simples de arroz, feijão e ovos mexidos, Fernanda observava pela janela da cozinha a casa do outro lado da rua. Era impossível não notar o contraste. A residência de 2 andares, pintada de branco imaculado, com janelas grandes protegidas por grades elegantes e um jardim frontal sempre bem cuidado, parecia pertencer a outro mundo, um mundo onde portas fechavam perfeitamente, onde o frio não entrava pelas frestas, onde o medo não tinha endereço. "Mamãe, quem mora naquela casa bonita?" perguntou Sofia, aparecendo ao lado da mãe com um desenho nas mãos. "Um homem que vive sozinho", respondeu Fernanda, desviando o olhar da janela. "Agora vem jantar, meu amor. Ele é bonzinho?" "Não sei, filha. A gente nunca conversou com ele, mas ele sempre acena quando me vê." Fernanda não respondeu. Conhecia Eduardo Silveira apenas de vista. Ele era pontual como um relógio, saindo todas as manhãs às 7h15 para o trabalho, voltando invariavelmente às 18 horas. Engenheiro civil, segundo comentários vagos que ela havia escutado de uma vizinha fofoqueira. Educado, reservado, quase invisível. Nos raros momentos em que seus olhares se cruzavam na rua, ele acenava brevemente e seguia seu caminho,
mantendo sempre uma distância respeitosa que beirava o isolamento. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu abraçada ao ursinho de pelúcia surrado, Fernanda ficou acordada na sala, enrolada em um cobertor fino, observando a porta que não fechava direito. O vento uivava lá fora, empurrando a madeira velha que gemia em resposta. Ela pensou em chamar alguém para consertar, mas os orçamentos que havia conseguido eram todos impossíveis. R$ 200 para trocar a fechadura, 300 para ajustar a estrutura, 400 para substituir a porta inteira. Valores que representavam semanas de alimentação, contas essenciais, a sobrevivência básica. Fechou os olhos e imaginou como fazia todas as noites o que faria se alguém tentasse entrar. Pegaria Sofia no colo, correria para o quarto do fundo, trancaria a porta por dentro, gritaria, chamaria a polícia, rezaria. Eram planos mentais que ela ensaiava como quem decora falas de uma peça de teatro, que esperava nunca precisar encenar. Do outro lado da rua, na casa de paredes sólidas e janelas bem vedadas, Eduardo Silveira estava sentado em sua sala silenciosa, um copo de uísque intocado sobre a mesa de centro de madeira escura. Ele observava a televisão sem realmente prestar atenção no programa que passava. Sua mente estava em outro lugar, revisitando conversas que nunca aconteceram, decisões que tomara anos atrás, a escolha deliberada de viver sozinho, de manter as pessoas a uma distância segura. Eduardo havia construído sua vida sobre pilares de controle e previsibilidade. Depois de uma infância marcada por instabilidade emocional, por uma mãe que lutava sozinha para criar 2 filhos em condições precárias, ele jurou a si mesmo que nunca mais viveria no caos. Estudou com determinação obsessiva, formou-se em engenharia, construiu uma carreira respeitável, comprou aquela casa aos 32 anos e transformou cada cômodo em um santuário de ordem e silêncio. Mas o silêncio, com o passar dos anos, começara a pesar. Não era paz, era vazio. A diferença entre os 2 conceitos tornava-se mais clara a cada aniversário que passava sozinho, a cada feriado sem visitas, a cada noite em que o único som na casa era o tic-tac do relógio antigo na parede. Ele havia notado Fernanda e Sofia desde o dia em que elas se mudaram para a casa do outro lado da rua. Observou de longe como observava tudo em sua vida, mantendo-se sempre a uma distância segura. Via a mulher sair cedo para o trabalho, voltando tarde com a menina pela mão. Via as sacolas leves do mercado, as roupas simples, a forma como ela olhava para a própria casa antes de entrar, como se checando se tudo continuava no lugar. Eduardo reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que sua mãe tinha quando ele era criança, aquela mistura de cansaço, preocupação e uma determinação feroz de proteger o pouco que tinha. Era um olhar que ele passara anos tentando esquecer. A semana seguiu seu ritmo habitual. Fernanda acordava antes do sol nascer, preparava Sofia para a escola, corria para pegar o ônibus que a levava ao trabalho. Eduardo saía pontualmente, trancava sua casa com cuidado meticuloso, entrava no carro e dirigia até o escritório onde comandava projetos de construção civil. Eles se cruzavam ocasionalmente na rua, trocavam acenos breves, seguiam caminhos opostos. Até que chegou aquela quinta-feira de manhã fria e ensolarada. Sofia estava brincando na calçada enquanto Fernanda prendia o cabelo em um coque apressado, já atrasada para o trabalho. A menina desenhava com giz colorido no cimento irregular, criando flores imaginárias e casas com chaminés fumegantes. Quando Eduardo passou caminhando em direção ao carro, ela levantou os olhos e viu nele algo que sua inocência infantil ainda não aprendera a temer ou questionar. "Moço, você sabe consertar portas?" perguntou Sofia, levantando-se e caminhando até ele com a confiança natural de quem ainda não conhecia vergonha. Eduardo parou surpreso. Olhou para a menina, para a mãe que agora se aproximava apressada com o rosto vermelho de constrangimento. "Sofia, não incomoda o moço", disse Fernanda, pegando a filha pela mão. "Mas, mãe, ele mora naquela casa grande. Ele deve saber consertar coisas." "A nossa porta não fecha direito", continuou a menina,
ignorando completamente a tensão crescente no rosto da mãe. E de noite a mamãe fica com medo, porque o vento empurra e faz barulho. O silêncio que se instalou entre os três adultos foi denso como a neblina que às vezes cobria a cidade nas manhãs de inverno. Fernanda queria desaparecer, dissolver-se no ar, estar em qualquer lugar menos ali, exposta, vulnerável, dependendo da compaixão de um estranho. Me desculpe muito, disse ela rapidamente, puxando Sofia com firmeza. Ela é criança, não sabe o que está dizendo. Vem, Sofia, a gente vai se atrasar. Eduardo abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Ele apenas observou mãe e filha se afastarem apressadas, a mulher com os ombros tensos de vergonha, a menina olhando para trás com confusão nos olhos. Ficou parado ali por um longo momento, as palavras da criança ecoando em sua mente como um sino que não parava de tocar. A mamãe fica com medo quando escurece. Entrou no carro e dirigiu até o escritório no piloto automático, sua mente completamente ocupada por aquela frase simples e devastadora. Durante toda a manhã, enquanto revisava plantas arquitetônicas e discutia orçamentos com clientes, a voz da menina voltava sem parar. Durante o almoço, sentado sozinho em um restaurante próximo ao trabalho, ele imaginou a mulher acordada à noite, ouvindo os rangidos da porta, contando os segundos entre um ruído e outro. Sabia exatamente como era aquela sensação porque a havia vivido. Lembrava-se de sua mãe trancando e destrancando a porta várias vezes antes de dormir, testando, conferindo, nunca totalmente convencida de que estavam seguros. Lembrava-se de acordar no meio da noite, com o som de passos dela circulando pela casa, verificando janelas, olhando para a rua através das cortinas. Lembrava-se do cheiro de umidade que impregnava as paredes nos dias de chuva, da sensação gelada do chão, de cimento sob os pés descalços nas madrugadas de inverno. Sua mãe, Carmen, havia sido uma mulher forte demais para as circunstâncias que a vida lhe impusera. Criara Eduardo e sua irmã Helena sozinha, depois que o pai simplesmente desapareceu, uma manhã sem deixar recado ou endereço. Eduardo tinha 9 anos quando isso aconteceu, Helena apenas 5. O que mais o marcara não fora a ausência do pai, mas o medo constante nos olhos da mãe. Aquele pavor silencioso de não conseguir manter a família unida, de não ter dinheiro suficiente para o aluguel, de que algo ruim acontecesse e ela estivesse sozinha para lidar com tudo. Ele crescera ouvindo os soluços abafados dela no quarto ao lado, fingindo estar dormindo enquanto ela chorava baixinho depois que as crianças se deitavam. Crescera vendo-a esticar o dinheiro de formas impossíveis, transformando quase nada em refeições minimamente nutritivas, remendando roupas velhas até não haver mais tecido para remendar. E crescera também vendo a casa onde moravam lentamente se deteriorando, porque não havia recursos para consertar o que quebrava, a fechadura que emperrava, a janela que não fechava, o telhado que gotejava em 3 pontos diferentes quando chovia forte. Sua mãe colocava baldes espalhados pela casa e o som das gotas pingando no metal era como uma trilha sonora constante da infância de Eduardo. Aquele som ainda o visitava em pesadelos ocasionais, misturado com a lembrança do medo de que tudo desmoronasse literalmente sobre suas cabeças. Aquela memória que ele tentara enterrar voltava agora com força total, trazendo consigo todas as outras. A infância em uma casa tão frágil quanto a que ficava do outro lado da rua. O frio entrando pelas frestas. A sensação constante de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. E, mais do que isso, a lembrança dolorosa de que ninguém nunca aparecera para ajudar. Nenhum vizinho oferecera uma mão amiga. Nenhum parente distante telefonara para saber se estavam bem. Eles estavam sozinhos contra o mundo, e Eduardo jurara a si mesmo, ainda adolescente, que quando crescesse, nunca mais estaria naquela posição de vulnerabilidade. Quando voltou para casa naquela tarde, Eduardo estacionou o carro e ficou sentado por vários minutos, olhando para a casa de Fernanda. A porta verde estava entreaberta, como sempre. Uma cadeira velha encostada do lado de dentro, visível através da fresta. Ele imaginou a rotina noturna delas,
O ritual de tentar criar segurança onde ela não existia. Imaginou a menina perguntando se a porta estava bem fechada antes de dormir. Imaginou a mãe mentindo com um sorriso cansado, dizendo que sim, que estava tudo bem, que podiam dormir tranquilas. As crianças tinham um jeito de ver o mundo com uma clareza brutal que os adultos passavam anos aprendendo a ignorar. Sofia havia simplesmente identificado um problema e pedido ajuda para resolvê-lo, sem vergonha, sem medo de rejeição, sem todos os pesos sociais que adultos carregavam. Ela não sabia que pedir ajuda era considerado fraqueza por muitos. Não sabia que Fernanda provavelmente morria de vergonha por não conseguir consertar a própria casa. Não sabia que Eduardo passara anos construindo muros ao redor de si mesmo justamente para evitar esse tipo de conexão humana. Mas ela sabia que a mãe tinha medo, e para uma criança de 7 anos, isso era informação suficiente para agir. Pela primeira vez em anos, Eduardo Silveira sentiu algo que não era apenas observação distante ou solidariedade vaga. Sentiu uma urgência desconfortável, um impulso de fazer algo que quebrasse a parede invisível que ele próprio havia construído ao redor de sua vida. Mas fazer o que exatamente? Aparecer na porta delas, oferecendo ajuda? Soaria invasivo, presunçoso. Ele era um estranho. Não tinha direito de entrar na vida delas apenas porque uma criança havia pedido algo com inocência. Então, ele fez o que sempre fazia quando confrontado com emoções incômodas. Entrou em casa, fechou a porta, preparou o jantar, sentou-se em frente à televisão e tentou convencer-se de que aquilo não era problema seu. Mas naquela noite, quando a tempestade chegou com força inesperada, trazendo ventos fortes que sacudiam as árvores da rua e chuva que caía em cortinas densas, Eduardo não conseguiu ignorar mais. Ficou parado na janela do segundo andar, observando a casa do outro lado da rua. Viu a luz acender e apagar no quarto da frente. Viu a sombra da mulher passando várias vezes pela janela. Viu a porta balançando com o vento, abrindo e fechando, completamente fora de controle. E então, pela primeira vez em anos, Eduardo Silveira tomou uma decisão que não era baseada em lógica ou planejamento cuidadoso. Desceu as escadas, pegou sua caixa de ferramentas guardada na garagem, vestiu uma jaqueta impermeável e saiu na tempestade. A chuva caía com violência sobre Porto Alegre quando Eduardo atravessou a rua carregando sua caixa de ferramentas. O vento empurrava a água em diagonal, encharcando suas calças mesmo com a jaqueta impermeável que vestia. As luzes dos postes bruxuleavam com a instabilidade da rede elétrica, criando sombras dançantes no asfalto molhado. Era o tipo de tempestade que a cidade conhecia bem nos meses de inverno, quando frentes frias desciam do sul e transformavam as ruas em pequenos rios temporários. Quando chegou à porta verde que balançava descontroladamente com o vento, Eduardo hesitou por um momento. Ainda havia tempo de voltar, de fingir que nada daquilo era responsabilidade sua, de manter a distância segura que cultivara por tanto tempo. Mas então, ouviu um ruído vindo de dentro da casa, o som abafado de alguém tentando segurar a porta que insistia em se abrir. Bateu 3 vezes na madeira molhada, não muito forte para não assustar, mas firme o suficiente para ser ouvido por cima do barulho da tempestade. Do outro lado, Fernanda estava com as costas apoiadas contra a porta, usando todo o peso do corpo para mantê-la fechada, enquanto Sofia se agarrava à sua cintura com os olhos arregalados de medo. Quando ouviu as batidas, seu coração disparou. Eram quase 10 da noite. Ninguém batia a porta naquele horário, especialmente durante uma tempestade. Seu primeiro instinto foi permanecer em silêncio, fingir que não havia ninguém em casa, proteger a filha de qualquer ameaça que pudesse estar do outro lado. Fernanda, sou eu, Eduardo, do outro lado da rua. A voz masculina atravessou a porta com dificuldade, competindo com o som da chuva. Vim ajudar com a porta. Posso consertar agora, se você permitir. Fernanda ficou paralisada, sem saber como reagir. Parte dela queria abrir imediatamente, aceitar a ajuda que tanto precisava. Outra parte, a que aprendera a desconfiar de tudo e todos, gritava para não abrir, para mandar o homem embora,
para não dever favores a estranhos. Sofia olhou para cima para o rosto tenso da mãe, esperando uma decisão. Com as mãos tremendo ligeiramente, Fernanda abriu a porta apenas uma fresta, mantendo o corpo como barreira entre o visitante e Sofia. Eduardo estava ali completamente encharcado, a caixa de ferramentas na mão, a expressão tranquila e respeitosa de quem não queria invadir, apenas ajudar. "Desculpe aparecer assim, tão tarde", disse ele, mantendo uma distância apropriada. "Vi da minha janela que a porta está dando muito problema com o vento. Posso consertar rapidamente, não precisa me deixar entrar. Faço tudo aqui de fora mesmo." Fernanda olhou para ele por um longo momento, procurando sinais de segundas intenções, de perigo oculto, de qualquer coisa que justificasse mandar embora a única pessoa que alguma vez se oferecera para ajudar. Mas tudo o que viu foi um homem cansado, molhado, segurando ferramentas, como se elas fossem uma oferta de paz. "Está bem", disse ela finalmente, afastando-se e abrindo a porta completamente. "Obrigada." Eduardo acenou com a cabeça e começou a trabalhar imediatamente, concentrado, metódico. Examinou as dobradiças primeiro, testando cada parafuso, identificando os pontos onde a ferrugem e o tempo haviam comprometido a estrutura. Fernanda pegou um guarda-chuva velho e ficou ao lado dele, tentando protegê-lo da chuva que caía incessante, um gesto pequeno que dizia mais do que qualquer palavra. Sofia observava de dentro da casa, fascinada. Para ela, aquilo era quase mágico. Um homem aparecera na tempestade como os heróis dos livros de histórias que a professora lia na escola e estava consertando exatamente o que ela havia pedido naquela manhã. Na lógica simples de uma criança, o mundo funcionava assim. As pessoas ajudavam umas às outras quando precisavam, sem complicação. Eduardo trabalhou em silêncio por quase 40 minutos. Removeu as dobradiças antigas, substituiu parafusos corroídos, ajustou o batente que estava desalinhado, instalou uma nova fechadura que trouxera de casa, uma que comprara anos atrás pensando em usar em algum projeto que nunca realizara. Suas mãos se moviam com a precisão de quem passara a vida trabalhando com estruturas, consertando, construindo, garantindo que as coisas ficassem firmes. Enquanto trabalhava, memórias continuavam chegando sem permissão. Lembrava-se de ter 12 anos e tentar consertar a torneira da cozinha que pingava sem parar, usando ferramentas improvisadas e um manual velho que pegara emprestado na biblioteca. Lembrava-se de fracassar miseravelmente, causando um vazamento maior, e de ver sua mãe chorar não de raiva, mas de exaustão pura. Lembrava-se de jurar ali mesmo que aprenderia a consertar coisas, que nunca mais se sentiria impotente diante de problemas práticos. Foi essa promessa que o levou à engenharia. Não apenas o desejo de construir coisas novas, mas a necessidade profunda de entender como as coisas funcionavam, como se consertavam, como se transformava a fragilidade em solidez. Cada projeto que assumia carregava um pouco daquela criança frustrada que não conseguira ajudar a própria mãe. "Pronto", disse Eduardo finalmente, testando a porta várias vezes. "Agora, ela fecha bem. A fechadura é nova, essa chave é sua, e guardei uma cópia aqui caso você perca." Apontou para um pequeno gancho que instalara discretamente na lateral interna da porta. "Podem dormir tranquilas hoje." Fernanda olhou para a porta que agora fechava perfeitamente, sem frestas, sem rangidos, sólida pela primeira vez desde que se mudara para ali. Sentiu algo se dissolver dentro do peito, uma tensão que carregava há tanto tempo que já nem lembrava como era viver sem ela. Quis agradecer adequadamente, oferecer algo em troca, encontrar palavras que expressassem o tamanho daquele gesto, mas tudo que conseguiu dizer foi um "obrigada" baixinho, quase inaudível. Eduardo guardou as ferramentas molhadas de volta na caixa, limpou as mãos em um pano velho e se preparou para ir embora. Antes de sair, tirou do bolso um cartão simples com seu nome e telefone. "Se precisar de mais alguma coisa, pode ligar", disse ele, entregando o cartão. "Ou só bater na porta. Estou sempre em casa depois das 6. Fernanda aceitou o cartão com as duas mãos, como se fosse algo precioso e frágil. Eduardo acenou para Sofia
que ainda observava tudo da sala, e começou a atravessar a rua de volta para casa. A chuva continuava caindo, mas ele não parecia ter pressa. Caminhava devagar, como alguém que acabara de fazer algo que havia evitado por tempo demais. Quando Fernanda fechou a porta, pela primeira vez em 2 anos, ela ouviu o clique firme da fechadura, encaixando perfeitamente. Testou mais uma vez, empurrando com força. A porta não cedeu nem 1 milímetro. Encostou a testa na madeira por um momento, sentindo as lágrimas quentes descendo pelo rosto, misturadas com gotículas de chuva, que haviam respingado nela enquanto segurava o guarda-chuva. "Mamãe, por que está chorando?" perguntou Sofia, abraçando as pernas da mãe. "Não, estou chorando, meu amor. Estou feliz. A porta está boa agora? Está perfeita. Eu disse que ele era bonzinho." Fernanda sorriu através das lágrimas e pegou a filha no colo, apertando-a contra o peito. Naquela noite, pela primeira vez desde que se mudaram para aquela casa, ambas dormiram profundamente, embaladas pelo som da chuva que agora não trazia medo, apenas o ritmo constante de algo que ficava do lado de fora, onde deveria estar. Do outro lado da rua, Eduardo entrou em casa ainda encharcado, deixando um rastro de água pelo corredor até o banheiro. Tirou as roupas molhadas, tomou um banho quente e vestiu o roupão confortável que usava nas noites frias. Mas não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, com o copo de uísque que finalmente bebeu, sentindo algo estranho se movendo dentro dele. Não era satisfação exatamente, embora houvesse um pouco disso. Não era orgulho, embora também estivesse presente. Era algo mais complexo, uma mistura de alívio e melancolia, como se consertar aquela porta tivesse aberto algo dentro dele que estivera trancado por anos. Era a sensação de ter feito algo que importava, não por dinheiro, não por obrigação profissional, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Pensou em sua mãe, que falecera 5 anos atrás de um problema no coração, que os médicos disseram ter sido agravado por décadas de estresse e preocupação. Pensou em todas as vezes que ela precisara de ajuda e não recebera. Pensou em como teria sido diferente se alguém, qualquer pessoa, tivesse aparecido naquelas noites difíceis, apenas para dizer que elas não estavam sozinhas. Não podia mudar o passado. Não podia consertar a porta da casa onde crescera, que já nem existia mais, demolida anos atrás para dar lugar a um prédio moderno. Mas podia fazer algo agora, naquele presente ainda em construção. Nos dias seguintes, a rotina da rua voltou ao normal, mas algo havia mudado sutilmente. Fernanda ainda saía cedo para o trabalho, mas agora fechava a porta com uma tranquilidade nova, sem olhar para trás, verificando várias vezes. Eduardo ainda mantinha seus horários precisos, mas ocasionalmente parava para acenar para Sofia quando a via brincando na calçada. A menina desenvolvera um afeto imediato e genuíno pelo vizinho. Todos os dias, quando voltava da escola, corria até a casa dele apenas para acenar através do portão de ferro. Eduardo, que nunca soubera lidar com crianças, descobriu-se respondendo aos acenos, às vezes até parando para trocar algumas palavras sobre o dia dela, sobre os desenhos que fazia, sobre o cachorro que ela queria ter, mas a mãe dizia que não podiam. Fernanda observava essas interações com sentimentos contraditórios. Por um lado, via a felicidade genuína de Sofia ao encontrar alguém que prestava atenção nela. Por outro, temia criar dependência. Temia que sua filha se apegasse demais a alguém que não tinha obrigação nenhuma de permanecer em suas vidas. Temia, acima de tudo, que Eduardo um dia simplesmente parasse de responder aos acenos e Sofia ficasse com o coração partido. Então Fernanda começou a evitar passar em frente à casa dele. Mudava de calçada quando o via chegando do trabalho. Agradecera pelo conserto da porta, mas não queria que aquilo se transformasse em algo maior, em uma relação de dívida ou dependência. Havia crescido ouvindo que nada na vida era de graça, que toda ajuda tinha um preço, e não queria descobrir qual seria o preço daquela porta consertada. Mas Sofia não tinha essas preocupações adultas. Continuava procurando Eduardo, continuava desenhando casas e portas em seus cadernos, e em todos os desenhos aparecia agora uma figura alta ao lado,
da casa segurando ferramentas. Quando a professora perguntou quem era, Sofia respondeu com simplicidade que era o moço que consertava coisas e não deixava a mamãe ter medo. Uma semana depois do concerto da porta, Sofia terminou um desenho especial. Era diferente dos outros, mais elaborado, feito com capricho. Mostrava uma casa com uma porta bem fechada, janelas iluminadas, e na varanda, um cachorro marrom deitado como um guardião. No céu, estrelas amarelas e uma lua cheia. No canto inferior, com letras grandes e irregulares, estava escrito Obrigada. Quando Fernanda viu o desenho, sentiu um aperto no peito. Sabia exatamente o que a filha pretendia fazer com aquilo. Você vai dar isso para o Eduardo, não vai? Sofia assentiu com entusiasmo. Posso levar amanhã? Fernanda quis dizer não. Quis explicar para a filha que eles não deviam incomodar o vizinho, que ele tinha a própria vida, que um concerto de porta não significava amizade. Mas olhou para os olhos brilhantes de Sofia, para o desenho feito com tanto carinho e não teve coragem. Pode, disse finalmente, mas só entrega e volta, combinado? Não fica perturbando o moço. No dia seguinte, depois da escola, Sofia atravessou a rua com o desenho, dobrado cuidadosamente nas mãos. Eduardo estava chegando do trabalho, retirando a pasta do banco traseiro do carro. Quando viu a menina se aproximando, sentiu aquele desconforto familiar de quem nunca soubera muito bem como interagir com crianças. Mas havia também algo mais quente, uma sensação de antecipação que o surpreendeu. Oi, Eduardo, disse Sofia, estendendo o papel. Fiz isso para você. Eduardo aceitou o desenho e o desdobrou com cuidado. Olhou para as linhas coloridas, para a casa que Sofia imaginara, para o cachorro guardião que ele não tinha, para a mensagem escrita em letras tortas, mas cheias de significado. Sentiu algo se apertar em sua garganta, uma emoção que não visitava há anos. Está muito bonito, Sofia, disse ele, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Obrigado. Vou guardar com muito cuidado. Você gostou mesmo? Gostei muito. É o desenho mais bonito que já ganhei. Sofia sorriu com aquela alegria completa que só crianças conseguem expressar e saiu correndo de volta para casa, acenando por cima do ombro. Eduardo ficou parado ali, segurando o papel como se fosse algo infinitamente precioso. Entrou em casa e, pela primeira vez em anos, não guardou algo importante em uma gaveta, esquecida. Pregou o desenho com um ímã na porta da geladeira, onde pudesse vê-lo todos os dias. Naquela noite, enquanto preparava o jantar solitário de sempre, Eduardo olhou para o desenho várias vezes. Olhou para a casa que Sofia imaginara, segura e iluminada. Olhou para o cachorro que ela incluíra como proteção e se perguntou quando fora exatamente que parara de imaginar coisas assim, quando deixara de acreditar que casas podiam ser mais do que estruturas físicas, que podiam ser lares cheios de vida e risadas e desenhos na geladeira. A resposta veio fácil demais. Fora quando decidira que sentir demais custava caro, que se envolver na vida de outras pessoas significava arriscar-se a ser ferido, abandonado, decepcionado. Fora quando construíra muros invisíveis ao redor de si mesmo, tão sólidos quanto as casas que projetava. Mas aqueles muros começavam a mostrar rachaduras, e pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Silveira não tinha certeza se queria consertá-las. As semanas seguintes trouxeram uma mudança quase imperceptível na dinâmica daquela rua tranquila da Cidade Baixa. Para os vizinhos mais atentos, Fernanda e Eduardo continuavam sendo apenas conhecidos que trocavam acenos educados ao se cruzarem na calçada. Mas para quem olhasse com mais cuidado, pequenos detalhes revelavam uma aproximação silenciosa acontecendo aos poucos, como plantas que crescem devagar demais para serem percebidas de um dia para o outro. Eduardo começara a sair para caminhar no final da tarde, algo que nunca fizera antes. Passava em frente à casa de Fernanda sempre por volta das 6:30, quando ela geralmente estava voltando do trabalho com Sofia. Não parava para conversar, apenas acenava, perguntava como havia sido o dia, comentava sobre o tempo. Conversas breves, superficiais, mas que aconteciam com uma regularidade que não era acidental. Fernanda percebia, é claro.
percebia e não sabia bem como se sentir a respeito. Parte dela apreciava aquela presença constante, mas respeitosa, aquele interesse que não invadia, mas que estava sempre ali, disponível. Outra parte continuava desconfiada, esperando o momento em que Eduardo cobraria de alguma forma pela porta consertada, pelo tempo dedicado, pela atenção dada a Sofia. Porque era assim que o mundo funcionava na experiência de Fernanda. Nada era realmente gratuito. Sempre havia uma expectativa escondida, um interesse velado, uma cobrança que aparecia mais cedo ou mais tarde. Ela aprendera isso da forma mais dolorosa possível com o pai de Sofia, um homem que desaparecera assim, que descobriu a gravidez, deixando para trás apenas promessas vazias e uma conta bancária zerada. Desde então, Fernanda criara armaduras ao redor do coração. Não deixava ninguém se aproximar muito. Mantinha colegas de trabalho a uma distância profissional educada. Recusava convites para sair. Concentrava toda a sua energia em Sofia e na sobrevivência diária, sem espaço para sonhos ou expectativas que pudessem desabar sobre ela novamente. Mas Eduardo não se encaixava nos padrões que ela conhecia. Ele não pedia nada. Não fazia insinuações. Não tentava criar situações para estarem a sós. Simplesmente estava ali, constante como a previsibilidade de seus horários, oferecendo uma presença que Fernanda não sabia bem como interpretar. Foi em uma tarde de sábado, 3 semanas depois do concerto da porta, que algo mudou novamente. Fernanda estava voltando do mercado, carregando 2 sacolas pesadas que esticavam seus braços. Sofia vinha ao lado, segurando uma sacolinha menor com legumes. O dia estava quente, incomum para junho, e Fernanda sentia o suor escorrendo pelas costas enquanto subia a rua levemente inclinada. Eduardo estava lavando o carro na frente de casa quando as viu passando. Desligou a mangueira imediatamente e atravessou a rua. "Deixe eu ajudar", disse ele, estendendo as mãos. "Para as sacolas antes que Fernanda pudesse protestar. "Não precisa, eu consigo. Sei que consegue, mas não precisa conseguir sozinha quando tem alguém aqui que pode ajudar." A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregando um peso que ia além de sacolas de mercado. Fernanda olhou para Eduardo, para suas mãos ainda estendidas, para a expressão honesta em seu rosto, e algo dentro dela cedeu um pouco. Entregou as sacolas sem dizer nada. Caminharam os poucos metros até a casa de Fernanda em silêncio. Sofia tagarelava sobre um desenho animado que assistira pela manhã, preenchendo o espaço com sua inocência. Quando chegaram à porta, Eduardo depositou as sacolas cuidadosamente no chão. "Obrigada", disse Fernanda, e dessa vez não havia apenas educação na palavra, havia algo mais genuíno, sempre que precisar. Eduardo voltou para sua casa, retomou a lavagem do carro. Mas sua mente estava completamente em outro lugar. Pensava em como Fernanda parecia cansada, em como carregava peso demais tanto literal quanto figurativamente, em como havia aceitado sua ajuda com uma relutância que ele compreendia perfeitamente porque também era assim. Naquela noite, enquanto Fernanda preparava o jantar com os alimentos que comprara, pegou-se pensando em Eduardo de uma forma que não permitira há anos. Não romanticamente, não ainda, mas com uma curiosidade genuína sobre quem era aquele homem que aparecera em sua vida de forma tão inesperada. O que o motivava? Por que morava sozinho em uma casa tão grande? Tinha família? Amigos? Uma história que explicasse aquele jeito reservado, mas gentil de existir no mundo? Ela espantou esses pensamentos com firmeza. Não podia se permitir curiosidade sobre Eduardo. Curiosidade levava a interesse. Interesse levava à aproximação. Aproximação levava à dependência emocional e eventual decepção. Era melhor manter as coisas como estavam, simples e superficiais, aceitar a gentileza dele sem tentar entender de onde vinha. Mas o universo tinha outros planos. 2 dias depois, quando Fernanda saía apressada para o trabalho deixando Sofia na casa da vizinha, que cuidava da menina até a hora da escola, ela presenciou uma cena que mudaria completamente sua percepção sobre Eduardo. Uma senhora idosa havia tropeçado e caído na calçada alguns metros à frente. Fernanda largou a bolsa imediatamente
e correu para ajudar, ajoelhando-se ao lado da mulher, que gemia de dor, segurando o joelho. A senhora devia ter seus 70 e poucos anos, cabelos brancos presos em um coque, roupas simples, mas limpas, e nos olhos aquele medo particular de pessoas idosas que sabem que uma queda pode significar complicações sérias. "A senhora está bem?" perguntou Fernanda, ajudando-a a sentar-se com cuidado. "Meu joelho", a idosa murmurou, os olhos cheios de lágrimas. "Acho que torci. Vou chamar uma ambulância." "Não, não, por favor. Moro ali na esquina. Se alguém puder só me ajudar até em casa." Fernanda olhou ao redor procurando ajuda. Era cedo, poucas pessoas na rua. Foi quando viu Eduardo saindo de casa para o trabalho. Ele já havia percebido a situação e vinha caminhando rapidamente na direção delas. "O que aconteceu?" perguntou ele, ajoelhando-se também ao lado da senhora. "Ela caiu e machucou o joelho. Mora ali na esquina." Eduardo examinou o joelho da idosa com cuidado profissional, pedindo licença antes de tocar, explicando cada movimento que fazia. Fernanda observou fascinada. Havia uma gentileza genuína na forma como ele tratava a senhora, uma paciência que contrastava com a pressa que todos pareciam ter nas manhãs de segunda-feira. "Vou levá-la até em casa", disse Eduardo. "Depois chamo um médico para examinar direito. Não quero incomodar, moço. Não é incômodo nenhum, dona Irene. Meu nome é Irene. Dona Irene. Vai ser um prazer ajudá-la. Agora vou pegá-la no colo com cuidado, pode ser?" A idosa assentiu, ainda envergonhada, mas claramente aliviada. Eduardo a ergueu com uma facilidade surpreendente, como se ela não pesasse nada, e começou a caminhar na direção que ela indicava. Fernanda os acompanhou carregando a bolsa da senhora e sua própria bolsa, completamente esquecida do trabalho para onde deveria estar indo. Dona Irene morava em uma casinha pequena e bem cuidada, 3 portas adiante. Eduardo a depositou com cuidado no sofá, ajustou a almofada sob o joelho machucado, pegou gelo na geladeira sem que ninguém pedisse e improvisou uma compressa. Fernanda observava tudo aquilo com uma sensação estranha se formando dentro dela, algo que não conseguia nomear completamente, mas que tinha a ver com ver uma pessoa agir sem esperar nada em troca. "Tem alguém que possamos ligar? Algum familiar?" perguntou Eduardo. "Meu filho mora em Canoas. Não quero preocupá-lo com isso." "Dona Irene, com todo o respeito, a senhora precisa ir ao médico. Posso levar a senhora agora, se aceitar." A idosa olhou para Eduardo, depois para Fernanda, e seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram de dor. "Vocês são muito gentis." "Não. Sei como agradecer." "Não precisa agradecer", disse Fernanda, surpreendendo-se com a própria voz. "É o que qualquer pessoa faria. Mas não é, né? Não é o que qualquer pessoa faz. A senhora sabe disso tão bem quanto eu." As palavras de Dona Irene ficaram ecoando na mente de Fernanda durante todo o trajeto até o hospital, onde Eduardo insistiu em levar a idosa, mesmo isso significando chegar atrasado ao trabalho. Fernanda ligou para seu chefe pedindo 1 hora de tolerância, algo que nunca fizera antes, e acompanhou os dois até que um médico examinasse Dona Irene e confirmasse que era apenas uma torção sem gravidade. No caminho de volta dentro do carro de Eduardo, um silêncio confortável se instalou entre eles. Não era o silêncio tenso de estranhos forçados a dividir um espaço, mas algo mais suave, mais natural. "Você faz isso sempre?" perguntou Fernanda finalmente. "Fazer o quê?" "Ajudar pessoas que você mal conhece." Eduardo ficou em silêncio por um momento, concentrado na direção. "Não sempre. Na verdade, quase nunca. Passei anos evitando me envolver na vida de qualquer pessoa. Então, por que agora? Acho que encontrei bons motivos para mudar." Fernanda olhou pela janela, processando aquelas palavras e tudo o que elas poderiam significar. Quando Eduardo parou o carro em frente à casa dela, ela hesitou antes de sair. "Obrigada. Pelo que fez pela Dona Irene. E por tudo. Você também ajudou. Mas você podia ter fingido que não viu. Podia ter ido direto para o trabalho. Você também podia, touché." Eduardo sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou seu rosto sério. "Olha,
Eu sei que você tem motivos para não confiar em pessoas, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei quais são esses motivos e não vou perguntar, mas quero que saiba que não espero nada de você. A porta que consertei a ajuda de hoje, qualquer coisa que eu faça, não tem preço anexado. É só gentileza. Gentileza que eu devia ter recebido quando criança e não recebi. Gentileza que quero passar adiante agora que posso. Fernanda sentiu algo se apertar em seu peito. Quis dizer alguma coisa, mas as palavras se embaralharam todas, e o que saiu foi apenas um obrigada rouco e insuficiente. Saiu do carro rapidamente, antes que as lágrimas que queimavam atrás dos olhos pudessem cair. Naquela noite, sozinha depois que Sofia adormeceu, Fernanda sentou-se na sala e permitiu-se realmente pensar em Eduardo pela primeira vez. Não nas defesas que construíra ao redor dele, não nas desconfianças automáticas que ativava com qualquer pessoa que se aproximasse, mas em quem ele realmente parecia ser, um homem solitário que entendia solidão. Um homem que carregava cicatrizes próprias, mas que não deixava que elas o impedissem de ter empatia pelos outros. Um homem que consertava portas e carregava idosas e não pedia nada em troca, porque entendia, talvez melhor que ninguém, como era precisar de ajuda e não receber. Fernanda pegou o cartão que ele deixara semanas atrás, com o nome e telefone impressos de forma simples. Eduardo Silveira, engenheiro civil. Um número de celular, nada mais. Guardou o cartão na carteira, em um bolso onde pudesse encontrá-lo facilmente se precisasse. Não ligaria agora, talvez nunca ligasse. Mas saber que podia, que havia alguém do outro lado da rua que realmente se importava sem segundas intenções, era um conforto que ela não sabia que precisava até tê-lo. Do outro lado da rua, Eduardo também estava acordado, sentado na poltrona de couro da sala com um livro aberto no colo que não lia. Pensava em Fernanda, na forma como ela olhara para ele no carro naquele segundo de vulnerabilidade antes de ela erguer as defesas novamente. Reconhecia aquele olhar porque o via no espelho todos os dias. Duas pessoas machucadas tentando proteger os pedaços que restavam. Duas pessoas que aprenderam da forma difícil que confiar custava caro. Duas pessoas que estavam, sem perceber completamente, começando a confiar uma na outra, apesar de todos os motivos para não fazer isso. Eduardo olhou para o desenho de Sofia, ainda preso na geladeira. A casa iluminada, a porta segura, o cachorro protetor. Um desenho feito por uma criança que ainda acreditava que o mundo podia ser bom, que as pessoas podiam ajudar umas às outras simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Talvez, pensou Eduardo, talvez fosse hora de começar a acreditar nisso também. Talvez fosse hora de parar de viver como se gentileza fosse sempre uma transação, como se cuidar de alguém significasse inevitavelmente ser ferido. Talvez, apenas talvez, ele pudesse permitir que aquelas rachaduras em seus muros se alargassem um pouco mais. Não de forma imprudente ou desesperada, mas com a mesma paciência cuidadosa com que consertava estruturas, tijolo por tijolo, escolha por escolha. E pela primeira vez em anos, a solidão de sua casa grande e silenciosa não parecia como paz conquistada, mas como algo que ele estava pronto para mudar. O mês de julho trouxe consigo o frio intenso característico do inverno gaúcho. Porto Alegre acordava coberta por neblina densa nas manhãs, e o vento minuano cortava a pele de quem se aventurava pelas ruas sem agasalho adequado. Na casa de Fernanda, apesar da porta agora bem fechada, o frio ainda encontrava caminhos pelos rodapés mal vedados, pelas janelas antigas de madeira que não encaixavam perfeitamente, pelo telhado que deixava escapar o calor. Sofia acordava tremendo embaixo das cobertas finas que tinham, e Fernanda precisava aquecê-la com o próprio corpo antes de levantarem para o dia. O aquecedor elétrico que ela comprara em uma promoção meses atrás queimara na semana anterior, deixando um cheiro de plástico derretido no ar e uma conta de conserto que ela não podia pagar. Fernanda lidava com isso da mesma forma que lidava com tudo, em silêncio, sem reclamar, esticando os recursos que tinha. Vestia Sofia em camadas de roupas, fazia chás quentes pela manhã, improvisava bolsas de água quente com garrafas plásticas.
Eram soluções temporárias para problemas permanentes, mas era o que ela conseguia fazer. Eduardo notou quando viu Sofia indo para a escola, usando 3 blusas sobrepostas em uma manhã particularmente gelada. Notou também que Fernanda parecia mais pálida, mais cansada, os lábios com aquele tom levemente arroxeado de quem passa frio constante. Não disse nada naquele momento, mas sua mente já estava trabalhando em soluções. 2 dias depois, uma sexta-feira à tarde, Fernanda chegou em casa e encontrou uma caixa grande deixada na porta, com um bilhete simples preso com fita adesiva. A caligrafia era clara e masculina. Achei isso guardado no meu depósito, nunca usei. Talvez seja útil para vocês. Não precisa devolver. Eduardo. Dentro da caixa estava um aquecedor a óleo praticamente novo, ainda com o manual de instruções. Fernanda ficou parada olhando para aquilo por um longo momento, dividida entre gratidão e aquele desconforto familiar de receber ajuda. Olhou para a casa de Eduardo do outro lado da rua. As cortinas estavam fechadas, nenhum sinal dele. Sabia que deveria recusar, que deveria devolver o aquecedor com um agradecimento educado, mas firme. Sabia que estava criando uma dívida emocional que não conseguiria pagar. Mas então Sofia apareceu ao seu lado, os olhos brilhando ao ver o aquecedor. Mamãe, a gente não vai mais passar frio? E Fernanda não teve coragem de recusar, não por ela, mas por Sofia, pela forma como a menina sorria antecipando noites mais quentes, por saber que sua filha não precisaria acordar tremendo embaixo de cobertas insuficientes. Levou a caixa para dentro, instalou o aquecedor no quarto que dividiam e naquela noite, pela primeira vez em semanas, ambas dormiram confortavelmente aquecidas. Mas Fernanda ficou acordada por horas depois que Sofia adormeceu, olhando para o aquecedor e pensando em Eduardo, em sua gentileza persistente, em como ele estava lentamente derrubando todas as defesas que ela construíra. No sábado, pela manhã, Fernanda acordou decidida. Não podia continuar apenas aceitando ajuda, sem retribuir de alguma forma. Precisava estabelecer algum equilíbrio naquela relação que estava se formando, mesmo que não soubesse exatamente que tipo de relação era. Passou a manhã na cozinha, preparando um bolo de chocolate caseiro com a receita da avó que guardava na memória. Não era muito, mas era o que podia oferecer. Quando o bolo ficou pronto e esfriou, cobriu com um pano de prato limpo, pegou Sofia pela mão e atravessou a rua. Seu coração batia mais rápido do que deveria para uma tarefa tão simples. Nunca estivera dentro da casa de Eduardo. Nunca ultrapassara aquele portão de ferro que separava o mundo dele do mundo dela. Mas estava na hora de começar a retribuir, de mostrar que não era apenas alguém que recebia, mas alguém que também podia dar. Tocou a campainha e esperou, sentindo Sofia apertar sua mão com excitação. Eduardo abriu a porta alguns segundos depois, vestindo calça jeans e uma camiseta simples, os cabelos levemente despenteados, os pés descalços. Parecia mais jovem assim, mais acessível, menos a figura distante que observava de longe. Oi, disse Fernanda, estendendo o bolo. Vim agradecer pelo aquecedor. Fiz isso para você. Eduardo olhou para o bolo, depois para Fernanda, e algo suave passou por seus olhos. Não precisava. Eu sei. Mas queria. Um silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas cheio de coisas não ditas. Sofia quebrou o momento puxando a mão de Eduardo. Posso ver sua casa? É grande como parece? Eduardo riu baixinho, um som que Fernanda percebeu nunca ter ouvido antes. Quer entrar? Perguntou ele, olhando para Fernanda. Se não for incomodar. Nunca é. A casa de Eduardo era exatamente como Fernanda imaginara. Limpa, organizada, quase minimalista na ausência de objetos pessoais. A sala tinha um sofá grande de couro marrom, uma estante com livros técnicos de engenharia e alguns romances. Uma televisão de tamanho moderado. Tudo no lugar, tudo impecavelmente arrumado, mas havia algo de vazio também, como se a casa fosse mais um espaço funcional do que um lar, exceto pela geladeira. Quando Eduardo os levou para a cozinha, Fernanda viu o desenho de Sofia preso ali com um ímã. Aquilo a tocou de uma forma inesperada, ver que ele não apenas guardara o desenho,
mas o colocara em um lugar onde veria todos os dias. Você guardou, disse Sofia, apontando, para seu desenho com orgulho. Claro que guardei. É meu tesouro. Sofia correu para examinar o desenho mais de perto, tocando o papel com reverência, como se vendo pela primeira vez. Eduardo e Fernanda ficaram parados, um de frente para o outro na cozinha silenciosa, e pela primeira vez, Fernanda realmente olhou para ele sem as camadas de defesa que normalmente ativava. Viu um homem provavelmente no final dos 30, bonito de uma forma discreta, com olhos cansados que sugeriam noites mal dormidas. Uma postura que oscilava entre confiança profissional e uma incerteza quase adolescente em situações sociais. Viu alguém que, como ela, estava aprendendo a confiar novamente depois de ter todos os motivos do mundo para não fazer isso. Sua casa é bonita, disse Fernanda finalmente. É grande demais para uma pessoa só. Por que mora sozinho? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar, direta demais, invasiva demais. Mas Eduardo não pareceu ofendido. Escolha. Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Agora acho que é mais medo do que escolha. Medo de quê? De deixar alguém entrar e descobrir que não sou tão bom em estar com pessoas quanto sou em construir casas para... Elas... Fernanda sentiu aquelas palavras ressoarem dentro dela, com uma familiaridade dolorosa. Eu entendo isso, disse ela baixinho. Eu sei que você entende. Acho que é por isso que... Ele parou, como se tivesse chegado perto demais de dizer algo importante demais. Por isso que o quê? Por isso que não tenho medo de tentar com você. Porque você entende. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de Sofia cantarolando baixinho enquanto examinava a cozinha organizada. Fernanda sabia que deveria dizer algo, responder de alguma forma, mas as palavras se embaraçavam todas na garganta. Foi Sofia quem salvou o momento voltando correndo com os olhos brilhando. Eduardo, você tem um quintal enorme. Tem espaço para um cachorro? Tenho, concordou ele, grato pela interrupção. Mas não tenho cachorro. Por que não? Cachorros são legais. São mesmo. Só nunca pensei em ter um. A gente também não tem, disse Sofia com tristeza. A mamãe diz que não temos espaço nem dinheiro para cuidar direito. Eduardo olhou para Fernanda, que confirmou com um aceno discreto. Era verdade. Sofia pedia um cachorro havia meses, mas Fernanda mal conseguia manter as contas em dia. Adicionar mais uma boca para alimentar, vacinas, veterinário, estava completamente fora de questão. Sabe, Sofia, disse Eduardo, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Se eu conseguisse um cachorro, você poderia vir brincar com ele sempre que quisesse. Seria quase como ter um cachorro seu. Sério? Os olhos de Sofia se iluminaram como estrelas. Sério. Mas teria que ajudar a cuidar dele. Eu ajudaria. Todo dia. Prometo. Fernanda observava aquela interação com um nó na garganta. Via a facilidade com que Eduardo lidava com Sofia, a paciência genuína, o interesse real. Não era a performance de alguém tentando impressionar a mãe através da criança. Era algo mais autêntico, uma conexão que se formara naturalmente entre um homem solitário e uma menina carente de figuras paternas. Ficaram mais tempo do que Fernanda planejara. Eduardo serviu suco para Sofia e café para os adultos. Conversaram sobre coisas triviais, o frio intenso daquele inverno, as obras de reparo na rua ao lado, um novo mercado que abriria no bairro. Conversas comuns, do tipo que vizinhos têm, mas que para ambos carregavam um peso diferente porque representavam algo que nenhum dos dois fizera em anos, abrir espaço na vida para outra pessoa. Quando finalmente se despediram e voltaram para casa, Sofia não parava de falar sobre o cachorro que Eduardo prometera arranjar. Fernanda a ouvia meio distraída, sua mente ainda processando tudo o que acontecera naquela manhã. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Fernanda sentou-se na sala com uma xícara de chá e permitiu-se pensar seriamente sobre o que estava acontecendo. Não podia mais negar que havia algo se desenvolvendo entre ela e Eduardo. Não era romance, não ainda, mas era uma conexão que ia além de vizinhos educados que se ajudavam ocasionalmente. Havia reconhecimento mútuo ali. Duas pessoas que carregavam feridas parecidas, que construíram muros semelhantes, que estavam descobrindo que talvez não
precisassem viver para sempre isoladas atrás dessas proteções. Mas isso a assustava profundamente, porque se abrir significava arriscar-se a ser ferida novamente. Significava dar a Eduardo o poder de decepcioná-la, de abandoná-la, de provar que sua desconfiança estava certa o tempo todo. E se isso acontecesse, não seria apenas ela que sofreria. Sofia já estava se apegando a ele, já falava do vizinho com aquele brilho nos olhos que crianças têm quando admiram alguém. Fernanda pegou o celular e olhou para o número de Eduardo salvo nos contatos. Podia mandar uma mensagem agradecendo pela manhã, mantendo a conexão. Ou podia deixar as coisas esfriarem, criar distância novamente, proteger a si mesma e a filha de uma possível dor futura. Ficou olhando para a tela do celular por longos minutos, o dedo pairando sobre o teclado, incapaz de decidir. No final, trancou o telefone sem mandar nada. Algumas decisões precisavam de mais tempo, mais clareza, mais coragem do que ela tinha naquele momento. Do outro lado da rua, Eduardo também estava acordado. O pedaço de bolo que Fernanda fizera em um prato à sua frente, intocado. Ele olhava para aquele bolo como se fosse algo muito mais significativo do que farinha, açúcar e chocolate. Era um gesto, uma ponte construída na direção dele, um sinal de que Fernanda também sentia aquela conexão se formando. A conversa na cozinha continuava ecoando em sua mente. A forma como ela olhara para ele quando admitiu ter medo de não ser bom com pessoas. A forma como ela dissera que entendia. Não havia julgamento ali, não havia expectativas impossíveis, apenas reconhecimento. Finalmente, alguém que via suas falhas e não fugia. Eduardo cortou um pedaço do bolo e provou. Estava delicioso, úmido e rico, feito com cuidado e atenção. Imaginou Fernanda em sua cozinha pequena, preparando aquilo para ele, e sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Estava apaixonado? Não sabia. Fazia tanto tempo que não se permitia sentir algo assim que mal reconhecia os sinais. Mas sabia que Fernanda ocupava seus pensamentos de uma forma que ninguém mais fizera em anos. Sabia que acordava esperando vê-la na rua, que os dias pareciam melhores quando trocavam algumas palavras, que a casa parecia menos vazia depois que ela e Sofia haviam estado ali. Pegou o celular pensando em mandar uma mensagem. Algo simples agradecendo pelo bolo, dizendo que estava delicioso, mas as palavras pareciam insuficientes para expressar o que realmente queria dizer. Que aquela manhã havia sido uma das melhores que tivera em anos, que a presença delas na casa trouxera uma vida que ele não sabia que faltava, que estava começando a imaginar como seria se aquela presença fosse permanente. Mas não podia dizer isso. Não ainda. Não quando Fernanda ainda estava claramente lutando com suas próprias barreiras, seus próprios medos. Precisava ir devagar, respeitar o ritmo dela, provar através de ações consistentes que era seguro confiar nele. Então Eduardo também trancou o telefone sem mandar nada. Algumas coisas precisavam ser ditas pessoalmente, ou melhor ainda, mostradas através de pequenos gestos repetidos ao longo do tempo. No domingo seguinte, Eduardo acordou com um propósito. Se ia fazer isso, fazer de verdade, precisava começar a transformar sua casa em algo mais do que uma estrutura vazia. Precisava criar um espaço que pudesse acolher outras pessoas, especialmente uma menina de 7 anos que sonhava com cachorros. Passou o dia reorganizando. Não mudou muito, mas adicionou pequenos toques. Comprou almofadas coloridas para o sofá cinza. Colocou algumas fotos emolduradas que estavam guardadas em caixas, imagens de sua mãe e irmã que não olhava havia anos porque doíam demais. Limpou o quintal completamente, cortou a grama que crescera demais, consertou a cerca que tinha algumas tábuas soltas. E então, na segunda-feira pela manhã, antes de ir para o trabalho, fez uma ligação para um abrigo de animais que conhecia. Estou procurando um cachorro, disse ele. De preferência um que precise de um lar. Não me importo com a raça ou idade. Só precisa ser gentil com crianças. A atendente do abrigo pareceu surpresa e feliz. Tinham vários cães esperando por adoção. Ele podia visitar durante o fim de semana. Eduardo confirmou. Anotou o endereço e desligou sentindo algo que não sentia havia muito tempo. Antecipação.
Não a ansiedade pesada que normalmente acompanhava mudanças em sua vida, mas uma excitação leve, como a de uma criança esperando por algo bom. Estava prestes a ter um cachorro. Estava prestes a adicionar mais vida e bagunça e responsabilidade em sua existência cuidadosamente controlada. E pela primeira vez em anos, isso não o assustava. Pelo contrário, parecia exatamente a coisa certa a fazer, porque não estava fazendo só por ele. Estava fazendo por Sofia, que merecia ter um cachorro para brincar. Estava fazendo por Fernanda, que merecia ver a filha feliz sem o peso constante da culpa por não poder dar tudo o que a menina queria. E estava fazendo por si mesmo, porque talvez fosse hora de parar de viver como se cuidar de algo vivo e imprevisível fosse um risco grande demais para assumir. Enquanto dirigia para o trabalho, Eduardo olhou pelo retrovisor para a casa de Fernanda, para a porta que consertara semanas atrás, e sorriu. Pequenos passos. Era assim que se construíam coisas duradouras. Não com grandes gestos dramáticos, mas com tijolos colocados um sobre o outro, dia após dia, até formar algo sólido o suficiente para resistir às tempestades. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Silveira acreditava que estava construindo exatamente isso. O sábado amanheceu com um céu limpo e frio, o tipo de dia de inverno que Porto Alegre oferecia ocasionalmente entre as semanas cinzentas de julho. Eduardo acordou cedo, animado de uma forma que não experimentava havia anos. Hoje era o dia de ir ao abrigo escolher o cachorro que prometera a Sofia. Tomou café rapidamente, vestiu-se e estava prestes a sair quando viu Fernanda e Sofia na calçada. A menina usava um vestido rosa por baixo do casaco grosso e pulava de um pé para o outro com excitação mal contida. Fernanda segurava a mão dela com firmeza, claramente tentando acalmar a energia da filha. Eduardo atravessou a rua antes de pensar duas vezes. "Bom dia. Vocês vão sair?" "Vamos ao parque", respondeu Fernanda. Sofia estava pedindo há semanas. Que coincidência. Eu ia ao abrigo de animais hoje. Lembram do cachorro que comentei? Os olhos de Sofia se arregalaram como pratos. "Você vai buscar ele hoje? Se encontrar o cachorro certo, sim. Podemos ir junto? Por favor, mamãe. Por favor, Eduardo." Fernanda abriu a boca para recusar educadamente, mas encontrou o olhar de Eduardo. Havia um convite silencioso ali. Uma pergunta não formulada. Ela podia dizer não, manter as fronteiras, proteger-se. Ou podia dar mais um passo em direção àquela conexão que os dois vinham construindo com cuidado. "Se o Eduardo não se importar", disse ela finalmente, "seria ótimo ter a opinião de vocês. Afinal, Sofia vai brincar com ele tanto quanto eu." O abrigo ficava na zona norte da cidade, a 40 minutos de carro. Durante o trajeto, Sofia tagarelou sem parar sobre todos os nomes possíveis para um cachorro, enquanto Fernanda e Eduardo trocavam olhares divertidos pelo retrovisor. Havia uma leveza no ar que nenhum dos dois se permitira sentir em muito tempo. Quando chegaram ao abrigo, foram recebidos por Carolina, uma veterinária jovem e apaixonada pelo trabalho. Ela os levou pelos canis, apresentando os cães disponíveis para adoção. Havia de tudo, desde filhotes enérgicos até animais mais velhos que observavam os visitantes com esperança cansada nos olhos. Sofia parou em frente a um canil específico. Dentro estava um vira-lata de porte médio, pelagem marrom clara com manchas brancas, orelhas caídas e olhos gentis. O cachorro não pulava nem latia como os outros, apenas sentava ali, observando a menina com uma tranquilidade quase humana. "Esse", disse Sofia com absoluta certeza. "É esse." Carolina abriu o canil e o cachorro saiu devagar, permitindo que Sofia o acariciasse. Era um macho, aproximadamente 3 anos, encontrado abandonado nas ruas 6 meses atrás. Havia sido tratado de uma pata machucada e estava completamente saudável agora, apenas esperando por uma família. "Qual o nome dele?" perguntou Eduardo. "Não demos nome ainda. Esperamos que os adotantes escolham." Sofia olhou para o cachorro por um longo momento, séria, como se estivesse tendo uma conversa silenciosa com ele. "Brownie", anunciou ela finalmente. "O nome dele é Brownie." Eduardo ajoelhou-se ao lado de Sofia.
e estendeu a mão para o cachorro, que a cheirou antes de lamber seus dedos com delicadeza. Brownie parece perfeito, disse ele, olhando para Fernanda. O que você acha? Fernanda observava a cena, sua filha acariciando o cachorro com tanto amor, Eduardo sorrindo de uma forma que ela nunca vira antes, e sentiu algo se partir dentro dela, não de dor, mas de rendição. Rendição ao momento, a possibilidade de que coisas boas podiam acontecer sem vir acompanhadas de tragédia. Acho que ele já escolheu vocês, disse ela com a voz embargada. Eduardo tratou de toda a papelada da adoção, enquanto Sofia não se afastava de Brownie nem por um segundo. Compraram ração, potes, uma cama confortável, brinquedos. No caminho de volta, Brownie ia no banco traseiro com Sofia, a cabeça apoiada no colo da menina, que não parava de acariciá-lo. Quando chegaram de volta à Cidade Baixa, era meio da tarde. Eduardo estacionou em frente à sua casa e olhou para Fernanda. Querem entrar? Preciso acomodar o Brownie, mostrar onde ele vai ficar. E prometi que Sofia podia brincar com ele sempre que quisesse. Fernanda aceitou e, pela segunda vez, entraram na casa de Eduardo. Mas desta vez era diferente. Havia vida ali agora. Movimento. Um cachorro explorando cada canto com curiosidade, uma criança rindo, sons que enchiam o silêncio que antes parecia tão pesado. Eduardo preparou o canto de Brownie no quintal, com a casinha que comprara, os potes de água e comida. Sofia ajudava em tudo, séria e comprometida, como se aquilo fosse a tarefa mais importante do mundo. Fernanda observava tudo sentada na varanda dos fundos, com uma xícara de café que Eduardo preparara. E pela primeira vez em anos, permitiu-se imaginar como seria ter isso sempre. Uma casa segura, uma criança feliz, alguém ao lado que dividisse não apenas as responsabilidades, mas também os momentos de alegria. O resto do dia passou rápido demais. Jantaram juntos, uma refeição simples que Eduardo improvisou com o que tinha na geladeira. Riram de Brownie tentando pegar a própria cauda. Assistiram Sofia ensinar truques para o cachorro, que claramente já sabia sentar e dar a pata. Quando o céu começou a escurecer, Fernanda percebeu que precisavam ir. Mas algo nela resistia. Queria ficar mais, permanecer naquele espaço onde tudo parecia mais leve. Precisamos ir, disse ela finalmente. Amanhã é segunda-feira e Sofia tem escola. Podem ficar. Mais um pouco, ofereceu Eduardo. Ou podem ficar a noite inteira. Tenho quartos sobrando. Era uma oferta inocente, prática, mas carregava um peso que ambos sentiram. Fernanda balançou a cabeça. Obrigada, mas não. Nossa casa está logo ali. Saíram com Sofia protestando, querendo ficar mais com Brownie. Eduardo prometeu que ela podia voltar no dia seguinte, que o cachorro estaria ali esperando. Naquela noite, de volta à sua casa, Fernanda deitou-se ao lado de Sofia e ficou olhando o teto por horas. As coisas estavam mudando rápido demais. Seus sentimentos por Eduardo cresciam de formas que ela não conseguia mais ignorar. E isso a apavorava. 3 dias depois, numa quinta-feira à noite, o medo que Fernanda carregara por tanto tempo finalmente se materializou. Era quase meia-noite quando ela ouviu o barulho. Alguém mexendo na porta da frente, tentando forçá-la. Seu coração disparou imediatamente. Pegou Sofia ainda dormindo, carregou-a para o quarto dos fundos, trancou a porta por dentro e discou para a polícia com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Do lado de fora ouvia vozes baixas, o rangido da madeira sendo testada. A fechadura que Eduardo instalara resistia, mas por quanto tempo? Fernanda segurou Sofia contra o peito, a mão sobre a boca da menina caso ela acordasse e gritasse, e rezou como não rezava desde criança. De repente, luzes se acenderam lá fora. Muitas luzes. Um alarme começou a tocar, alto e estridente. Vozes assustadas, passos correndo, o som de alguém fugindo às pressas. Fernanda não entendia o que estava acontecendo. Minutos depois, que pareceram horas, a polícia chegou. Bateram na porta identificando-se. Fernanda saiu do quarto tremendo. Abriu a porta ainda protegida pela corrente. 2 policiais estavam ali, e atrás deles, Eduardo, vestindo apenas calça de moletom e camiseta,
os pés descalços, o rosto preocupado. Está tudo bem? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Vocês estão bem? Fernanda assentiu, incapaz de falar. Um dos policiais explicou que um sistema de segurança havia sido acionado, alertando sobre movimento suspeito. As câmeras captaram 2 pessoas tentando arrombar a porta antes de fugirem assustadas com as luzes e o alarme. Que sistema? Perguntou Fernanda confusa. Eduardo baixou os olhos, quase envergonhado. Instalei discretamente na semana passada. Sensores de movimento, câmeras, luzes automáticas, tudo conectado ao meu celular. Quando o alarme disparou, liguei para a polícia imediatamente e vim correndo. Você fez isso sem me contar? Desculpe. Eu sabia que você ia recusar se pedisse permissão, mas não conseguia dormir sabendo que vocês estavam aqui sem proteção adequada. Os policiais fizeram o relatório, tranquilizaram Fernanda, dizendo que os suspeitos provavelmente não voltariam, e se foram. Eduardo ficou parado na porta sem saber se devia ir embora ou ficar. Obrigada, disse Fernanda finalmente, a voz quebrada. Você salvou a gente. Não precisa agradecer. Nunca vou deixar nada de ruim acontecer com vocês se eu puder evitar. Eu não consigo ficar aqui hoje, Fernanda admitiu, as lágrimas finalmente caindo. Estou com muito medo. Sei que é bobagem, que eles não vão voltar, mas eu não consigo. Então venham para minha casa, pelo menos hoje. Amanhã a gente pensa no que fazer. Desta vez, Fernanda não hesitou. Pegou algumas roupas, itens de higiene, documentos importantes. Eduardo carregou Sofia ainda dormindo no colo. A menina apenas murmurou algo sobre Brownie, antes de voltar a dormir profundamente. Na casa de Eduardo, ele as instalou no quarto de hóspedes. Lençóis limpos, cobertas grossas, um abajur aceso criando uma luz suave e reconfortante. Fernanda deitou Sofia na cama king size, cobriu-a com cuidado e então desabou. Todas as emoções que contivera durante o susto, todo o medo acumulado de anos, toda a exaustão de carregar tudo sozinha, tudo veio à tona de uma vez. Ela chorou, soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro, e Eduardo apenas a segurou, deixando que ela desabasse sem julgamento, sem pressa. Quando as lágrimas finalmente cessaram, eles ficaram sentados lado a lado na beira da cama, em silêncio. Fernanda olhou para Sofia dormindo tranquilamente, alheia a tudo. Não sei como continuar assim, disse ela, sozinha, com medo o tempo todo, fingindo que está tudo bem quando nada está. Você não está sozinha, não mais. Fernanda olhou para Eduardo, realmente olhou, e viu tudo o que ele oferecia sem dizer em voz alta. Segurança, sim, mas também companheirismo, compreensão, presença. Viu um homem que entendia suas cicatrizes, porque tinha as próprias, que respeitava seus medos porque também temia, que estava disposto a caminhar devagar porque sabia que grandes mudanças levavam tempo. Nos dias seguintes, Fernanda e Sofia permaneceram na casa de Eduardo. Não era provisório exatamente, mas também não era definitivo. Era um espaço intermediário, onde todos aprendiam a conviver, a dividir rotinas, a transformar 3 vidas separadas em algo que começava a parecer uma família. Fernanda cozinhava, transformando a cozinha impecável de Eduardo em um espaço mais vivo, com temperos fora de ordem e panos de prato pendurados de forma aleatória. Sofia enchia a casa com risadas, desenhos grudados em todas as superfícies magnéticas, brinquedos espalhados pelo chão. Brownie circulava entre todos, um elo de 4 patas que os conectava. Eduardo descobriu que gostava do caos controlado que elas traziam. Gostava de acordar com o cheiro de café que ele não preparara, de tropeçar em sapatos pequenos deixados no corredor, de ouvir vozes enchendo o silêncio, que antes parecia confortável, mas agora revelava-se apenas solitário. Uma semana depois, Eduardo pediu para Fernanda sentar-se com ele na sala depois que Sofia dormiu. Tinha algo importante para dizer. Eu fiz uma coisa, começou ele, nervoso de uma forma que Fernanda nunca vira. E você pode ficar brava, e eu vou entender se ficar. Mas preciso contar. Eduardo, você está me assustando. Comprei a casa onde você morava. E transferi a escritura para o seu nome e da Sofia.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda olhou para ele sem compreender completamente. Você fez o quê? A casa estava para venda há meses. O proprietário queria se desfazer dela. Comprei e transferi pro nome de vocês. Não como caridade, ele se apressou em explicar vendo a expressão de Fernanda. Como garantia. Para que você nunca mais precise ter medo de despejo, de aluguel atrasado, de não ter onde ficar. A casa é de vocês. Legalmente. Para sempre. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Porque não é sobre você me dever algo. É sobre você merecer ter um lugar seu, seguro, onde pode criar sua filha sem medo. Se quiser voltar para lá, a casa está esperando. Se quiser alugar e ter uma renda extra, pode fazer isso. Se quiser vender um dia, é seu direito. Não tem condições, não tem cobranças, é só sua. Fernanda sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram diferentes. Não eram de medo ou exaustão, mas de algo que ela mal se lembrava de sentir. Esperança. A possibilidade real de um futuro diferente. Por que você faz isso por mim? Porque você merece. Porque Sofia merece. E porque eu passei a vida inteira construindo casas para outras pessoas morarem e finalmente encontrei alguém que quero ver feliz em uma delas. Fernanda se aproximou e pela primeira vez beijou Eduardo. Não foi dramático ou apaixonado. Foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Eduardo contratou uma equipe para reformar completamente a casa que agora pertencia a Fernanda. Telhado novo, encanamento renovado, pintura fresca, janelas que fechavam perfeitamente. Fernanda participou de cada decisão, escolhendo cores, materiais, transformando aquela estrutura em algo que realmente parecia um lar. Mas ela não morou lá. Continuou na casa de Eduardo porque era onde queria estar. Eventualmente alugaram a casa reformada para uma jovem mãe solteira que precisava de um lugar seguro para recomeçar. E Fernanda sentiu que estava passando adiante a gentileza que recebera. Um ano depois, em uma noite de inverno novamente chuvosa, a tempestade voltou com força. O vento sacudia as árvores, a chuva batia nas janelas, mas dentro da casa de Eduardo, agora a casa de todos eles, havia apenas calor e luz. Sofia, agora com 8 anos, estava desenhando na sala quando ouviu um rangido familiar vindo da porta da frente. Seus olhos se iluminaram e ela correu pelo corredor. Mamãe! Eduardo! A porta quebrou de novo. Eduardo apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano. Fernanda desceu as escadas sorrindo. Brownie latiu uma vez, animado, com a energia de Sofia. Quebrou mesmo? Perguntou Eduardo, pegando Sofia no colo. Acho que sim. Está fazendo aquele barulho. Então vamos ter que consertar juntos, né? Posso ajudar? Claro que pode. Você é minha assistente oficial de concertos. Sofia riu, aquele riso limpo e feliz de crianças que crescem cercadas de amor. Eduardo caminhou com ela até a porta, Fernanda e Brownie seguindo atrás. A porta não estava realmente quebrada, apenas o vento forte a fizera ranger um pouco. Mas Eduardo pegou uma chave de fenda e fingiu apertar alguns parafusos enquanto Sofia segurava a lanterna do celular, completamente séria em sua missão. Pronto, anunciou Eduardo. Está firme de novo. Fernanda observava aquela cena, seu coração tão cheio que parecia impossível caber mais amor ali. Esta era sua família, não perfeita, não tradicional, mas construída com cuidado, com pequenos gestos repetidos dia após dia, com a coragem de confiar quando todo o instinto gritava para se proteger. Do lado de fora, a tempestade continuava, mas do lado de dentro, cercados por paredes sólidas, iluminados por luzes quentes, protegidos não apenas por fechaduras e alarmes, mas por amor e presença constante, eles estavam seguros. Fernanda se aproximou de Eduardo e Sofia, abraçando os dois. Brownie se espremia entre suas pernas, completando o círculo. E ali, naquele abraço, naquela casa que deixara de ser de um para se tornar de todos, Fernanda finalmente entendeu o que a premissa sempre fora. Lares não se constroem apenas com paredes e telhados. Constroem-se com respeito, com cuidado diário,
com a coragem de permanecer mesmo quando o medo diz para fugir. Constroem-se com portas que às vezes quebram, mas sempre podem ser consertadas, desde que haja mãos dispostas a trabalhar juntas. E pela primeira vez em sua vida, Fernanda não tinha medo do amanhã, porque sabia, com a certeza profunda que vem do coração e não da razão, que não importava que tempestades viessem, eles enfrentariam juntos. A porta estava firme, a casa estava segura, a família estava completa, e isso era tudo que sempre precisaram. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fernanda, Eduardo e Sofia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, confiança e amor construído aos poucos, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a primeira vez que Eduardo consertou a porta? O dia em que Brownie chegou? Ou o abraço final que selou essa família linda? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram que nunca estamos verdadeiramente sozinhos quando temos coragem de deixar alguém entrar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções.